Oi, tudo bem, pessoal? Tô esperando a nossa convidada entrar. Então, para vocês que estão chegando, deixa eu já até colocar o assunto da live de hoje aqui. Nossas pessoais. Ela já tá entrando, gente. Conectando. Pronto. Bom dia, Bom dia, Marlise, tá tudo caindo aqui bem? o celular, não sei o que que deu, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certo. Estava E aqui a. aí, Ah, tá. Alguém comentou que gostou do livro. Tudo bem? tudo certo, bom dia, Bom desculpa aí a dia. atrapalhação aqui com o fone de ouvido. Não, eu estava Deixa eu aqui arrumar ele aqui fixando o pra assunto. sintonizar melhor. Não tinha preparado o fone antes, peguei agora em cima da hora, desculpa. Bom dia, Elcia, Tá obrigada ótimo. pelo convite. Eu que agradeço você por aceitar o convite, Marlise, Muito para falar desse obrigada. assunto tão, né, tão delicado. Exatamente. Bom, alguns acham delicado, mas será que é mesmo assim tão delicado, né? Para mim é tão Eu simples. acho porque a maioria das pessoas não sabem conversar sobre ele, não tem o hábito, né? A Ah, partir de isso. quando a gente cria o hábito, não deixa de ser delicado. Exatamente. Isso eu concordo plenamente contigo. É. Marlise, se apresente para a gente aí, para o pessoal que vai assistir aqui depois, nas 24 horas, depois no canal do YouTube. Claro, primeiro, obrigada, Elcia, pelo convite, por eu estar aqui junto contigo nesse canal falando de finanças pessoais, que é um tema que eu amo. Então, já começo me apresentando por aí. Eu me chamo Marlise Alves, eu sou contadora desde 1997, tenho uma empresa de serviços contábeis aqui em Florianópolis. E durante todo esse período de tempo, né, eu comecei a me incomodar muito com algumas situações que eu via aqui atendendo clientes dentro do escritório, né? Como alguns que prosperavam, que iam muito bem, e isso me deixava muito feliz, mas alguns que parece que andavam para trás ao invés de andar para frente, né? Então eu resolvi Sim. estudar esse assunto. Tenho formação em educação financeira, em coaching financeiro, e hoje então eu atuo com cursos, com palestras, com seminários e também com cursos online, desafios online e atendimentos individual também, né, via internet. Além do escritório contábil, que sou uma das sócias e administradoras aqui do nosso negócio. Então, muito Ufa! prazer e obrigada para quem está aqui com a gente. Já fica o convite aqui para me acompanhar também no Instagram. Sim, pessoal, a Marlise tem um conteúdo bem bacana no Instagram, né, Marlise? E com toda essa bagagem aí que você falou pra gente, né? Legal. Antes da gente começar de fato o assunto, só vou me apresentar um pouquinho rapidamente também, porque isso fica salvo e outras pessoas depois acabam acompanhando, né? Então, eu também sou contadora, atuo aí já há mais de 15 anos aí na área contábil. Hoje sou empresária contábil. A minha empresa, a Essência Gestão Contábil, é aqui na cidade de Lusiânia, nossa sede, e nós temos também uma unidade em Brasília, Distrito Federal, nossa capital, né? Luziânia, qual é o estado? Lusiânia é Goiás. Ah, Lusiânia legal. fica, a nossa capital é Goiânia, e Lusiânia fica a 50 km de Brasília. Sim, é Então pertinho, né? hoje aí assim a nossa base aqui de capital é Brasília. Então tanto é que a nossa segunda unidade é em Brasília. Ah, Goiânia legal. fica pra gente muito distante. Ah, olha só que interessante, é mais perto de Brasília, então, do que de Sim, Goiânia. bem mais perto, nem se Aham. compara. E aí estamos aí nessa caminhada, também tenho aí formação em planejamento tributário, gestão empresarial, finanças, tentando aí ajudar os empresários a sair um pouco só do viés contábil, né?
porque está tudo muito ligado, está tudo muito junto, e ajudar esses empresários na administração mesmo do seu negócio, a ter sucesso, a crescer, a não viver para pagar contas. E tudo isso Exatamente. passa pelo meio de educação financeira, de finanças pessoais, porque se desequilibra a finança pessoal, consequentemente afeta a empresa e vice-versa, né? Exato. Na minha opinião, Elcia, a finanças da empresa é um reflexo das finanças pessoais dos Comportamento sócios. dos sócios. Totalmente, Exatamente. né? Se a gente vê uma empresa muito enrolada financeiramente, a gente já sabe que aquela família, aquele sócio tem problemas financeiros. Então, uma coisa leva a outra, né? Ao mesmo tempo que quando organiza a vida financeira pessoal, a vida financeira da empresa também começa a decolar. Exatamente, é exatamente isso. Eu também, assim, por essa nossa caminhada empresarial nos dá essa experiência, né? De Sim, viver ali, de mergulhar na vida da empresa e ver o dia a dia, a administração, a gestão da empresa e o reflexo da vida pessoal nisso, né? Então, por exato. mais que às vezes a gente não atende uma pessoa até certo momento, mas se a gente atende ali a empresa, a gente passa a conhecer a pessoa e aí nos dá essa bagagem para trabalhar esses assuntos como a gente está fazendo hoje. Exatamente. E nem sempre é fácil, né, entrar nesses assuntos, porque às vezes nós, como contadores, como contadoras, as empresas chegam, né, meio ressabiadas, tô com dificuldade aqui ou ali, e eu sou muito direta, assim, eu vou direto ao ponto, né, então, tu tá com dificuldade na empresa, tá, mas quanto que tu precisa para tu viver lá na tua pessoa física? Ué, mas o que isso tem a ver com o meu negócio, né? Tem tudo a ver, né? Porque às vezes acaba... uma vez eu ouvi um cliente que falava que ele sangrou a empresa dele. Eu achei essa expressão que ele usou fantástica, né? Porque ele gastava mais do que ele podia na pessoa física e aí ele sangrava a empresa dele, tirando mais do que podia do negócio. Sim. E isso é, infelizmente, muito comum, né, Marlise? Isso Sim. acontece demais. Tô vendo que tem outros contadores aqui, né? Com certeza está todo mundo concordando. Quem é contador sabe dessa realidade que a gente acompanha, né? Sim. É uma realidade, digamos assim, presente na vida dos contadores, né? Porque a gente acompanha isso diariamente, todos os dias. Sim. Mas a gente está aqui tentando, então, para os contadores aí que estão nos seguindo e para o público em geral, a gente está aqui justamente tentando sair desse viés, né, Marlise? Fazer diferente. Ensinar essas pessoas a cuidar ali das suas finanças pessoais, da família, falar sobre dinheiro com criança, com o esposo, com a esposa, porque a gente sabe que muitos casais não falam sobre dinheiro. Muitas vezes, igual esse exemplo que você deu de sangrar a empresa, muitas vezes o sócio ali, ou o marido ou a esposa que tem uma empresa, o outro nem sabe que ele está sangrando a empresa para custear a vida pessoal deles. Muitas vezes Exatamente. acontece isso. E às vezes falta de comunicação entre o casal, né? Falta de alinhamento. Então, ali de sentar para rever as finanças, para reorganizar e para tentar viver num padrão de vida adequado à realidade, né? Mas aí muitas Exato. vezes um omite do outro e aí a gente E chega nessa aí situação. começa a bola de neve, dá até um arrepio, né? Quando tem essa omissão, né? E eu gosto dessa tua palavra que tu usaste, né? De omissão, porque muitas vezes as pessoas culpam o outro, achando que o outro era o responsável pelas contas, achando que ela que devia ter cuidado disso porque a empresa era dela, ou ele deveria ter dado conta disso porque ele que começou o negócio, mas muitas vezes as pessoas se omitem e a omissão realmente ela é quase como uma traição, no sentido de que se eu estou me omitindo, deixa ele se ralar sozinho ou deixa ela se ralar sozinha, que depois ela vai aprender ou ele vai aprender. A gente escuta esse tipo de frase, infelizmente. Sim. Só que numa parceria, numa vida a dois, né? Acho que o pessoal tá gostando do que eu tô falando aqui, porque tá dando coraçõezinhos, então aumentem aí os corações, Mais por favor. gente. Mais corações para essa live chegar a outras pessoas, que esse tema tá bem interessante. E essa omissão realmente ela é uma traição na vida financeira, porque se eu não estou olhando para o outro com um olhar de carinho e de cuidado e pensando, deixa que ele se vira sozinho, eu estou, na verdade, não estou nessa relação financeira, né? Estou fora dessa relação financeira que está acontecendo.
Sim. O Fabrício, que acabou de entrar aí, ele é meu esposo, ele é terapeuta de casal. Ai, que E legal! é, ele é terapeuta de casal. E assim, uma questão que acontece muito, que os casais procuram muito a terapia, é também por essa questão financeira. Por um Sim, gastar demais sem a concordância do outro, pela omissão. Porque exato. às vezes gasta, né, leva aquele padrão de vida que o outro ali sangra a empresa e o outro não está sabendo, por esses Uhum. motivos que você falou, a empresa é dele, a responsabilidade é dele ou é Sim. dela. Quando Uhum. não, se é uma empresa, por mais que o sócio seja um dos cônjuges, se é de uma empresa, é um bem da família, né? Exato. Então, se der tudo errado naquela empresa, a família vai pagar o pato, como diz, né? Vai, Então, vai por que pagar. não a família usufruir do lado bom, né? Exatamente. E aí nessa questão entra muito a parte do ônus e do bônus, né? Então eu só quero o bônus que aquele negócio me traz, eu só quero o benefício daquela empresa, no sentido financeiro mesmo, financeiro, de status, de poder, de tudo que é coisa que vem junto com o negócio, né? Mas eu não quero o ônus. Então, o ônus de pensar sobre o negócio, o ônus de empreender junto, de se mostrar do lado, né, do cônjuge, do marido, da mulher que empreende. Isso faz com que, às vezes, o casal se afaste porque um até não entende o negócio do outro. E isso torna cada vez mais complexa essa relação familiar que tem algum empreendedor junto e que envolve dinheiro. Uhum, sim. E é muito importante o apoio, né, do outro, do cônjuge, do parceiro. Não só nessa questão financeira, mas principalmente nela. Então, se um dos cônjuges é empreendedor e o outro, enfim, ou é colaborador, ou é funcionário público, ou também é empreendedor, independente, é importante que os dois se apoiem, porque um casal um é a base para o outro, né? E Exatamente. o casal, ele não, digamos assim, ele vai ter grandes dificuldades de evoluir até como casal se eles estiverem em discordância, em dissonância financeira, né? Totalmente, totalmente certa essa tua colocação. Enquanto o casal ele não se junta financeiramente também, fica cada um para um lado. Essa é a verdade, né? Então deixa que eu cuido, eu recebo o meu salário e aí depende se é empreendedor, se tem negócio separado ou não, né? Mas deixa que eu recebo o meu salário, eu pago água, luz e telefone, tu paga o resto, tá? E aí fica aquele combinado. Só que esse tá, né? Ele fica assim meio que entre linhas do tipo, eu estou pagando mais coisas do que ele. Ou vice-versa, eu estou me sentindo pagando menos coisas do que ele e ele está pagando mais. Ou vice-versa, pode ser mulher ou pode ser o homem, tanto faz Sim. a relação, né? Mas toda relação, ela precisa ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, se eu estou dando muito nesse casamento, independente se é a questão financeira, se é a questão de trabalho, se é a questão, por exemplo, do cuidado da casa, se eu estou dando demais nessa relação, o outro lado vai se sentir prejudicado, que está recebendo demais. Ao mesmo tempo, se eu estou recebendo demais, eu também vou me sentir incomodada. Então, é Uhum. preciso que haja esse equilíbrio também na vida financeira. Eu gosto muito de uma frase, Elcia, do professor Jurandir Macedo, é um dos meus mestres de finanças pessoais, ele é aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, em que ele falava e fala, isso tem no livro dele, Árvore do Dinheiro é o nome do livro. Ele fala que o casamento, ele deve funcionar, não deve ser uma sociedade capitalista, e sim uma sociedade socialista, onde cada um coloca aquilo que pode dentro do mesmo bolo e retira Uhum. aquilo que necessita. Então, Sim. inclusive, ele traz uma questão que é bem interessante, que eu vou, inclusive, falar sobre ela dentro do nosso desafio 21 dias, que depois eu quero te contar um pouquinho mais. Fala sobre a questão da mesadinha, da importância de estabelecer uma mesada financeira para cada um dos cônjuges. Então, eu, enquanto mulher, eu vou receber uma mesada, e daí eu vou estipular o meu valor. E essa Sim. mesada vai servir, por exemplo, para eu pagar o meu salão de beleza, para comprar roupa, para fazer aquilo que eu quiser, para ir sair para jantar com as minhas amigas, enfim, eu vou usar dessa mesada. Assim como o meu marido também vai ter a mesada dele e vai pagar o futebol dele, vai pagar as compras dele, aquilo que ele quiser gastar com esse dinheiro sem precisar dar a satisfação para o outro. Então, isso favorece muito a vida a dois, porque
se coloca tudo em comum, independente de quanto que eu ganho, quanto que ele ganha, e cada um retira aquilo que precisa. Então, se eu preciso, sei lá, de R$ 300 por mês, ok, vai ser essa minha mesadinha. Se ele precisa de 500, ok, tudo bem. Ou então podem acordar que seja o mesmo valor de retirada para os dois, né? Mas é importante que tenha esse tipo de combinado. Isso é muito bacana, Marlise, porque às vezes um ganha mais, outro ganha menos, enfim, as rendas variam, né? E ao invés de ficar competindo, quem contribui mais com o orçamento da casa, ou quem contribui mais para a realização dos sonhos, para alcançar os objetivos, para trocar de carro, para mudar de casa, enfim, ao invés de ficarem competindo quem tem mais força, une-se as forças, tira o que cada um precisa ali, né, para o seu lazer, para a sua vida, para se manter, né, individualmente, enquanto pessoa, e o restante fica para a família, né, para reinvestir, para sonhar, para pagar as contas da casa, enfim. É bem bacana essa teoria. É uma modalidade que eu gosto muito e a gente aplica aqui na nossa casa desde que eu conheci. Eu acho que ela é muito proveitosa e já ensinei isso para muitos casais a fazerem esse a aplicar isso aqui esquema. Também. Eu gosto bastante desse esquema. Então é tudo Bem em legal. comum, mas cada um retira, né, uma parte como uma mesada mesmo, né? Assim como os nossos filhos têm mesada, por que não os cônjuges também não terem a sua mesada para gastar naquilo que precisam, né? Usar de forma adequada. É claro que dentro disso tem alguns casais que se organizam de maneira diferente. Como, por exemplo, os percentuais. Tu falaste, mas tem um que tem mais renda que o outro. Tem. Isso tem vários casais que têm rendas diferentes. E aí, nesse caso, tem casais que gostam, por exemplo, eu ganho do nosso 100%, eu ganho 70% e ela ganha 30%. Ou vice-versa, eu ganho 70% e ele ganha 30%. Então, a gente soma todas as contas da casa, eu arco com 30% e ele arca com 70%, ou vice-versa, né? Sim. É uma forma percentual e aí, dentro disso, ainda existe uma possibilidade, mas ainda assim existe individualidade. Sim. Onde cada um vai fazer o que quiser com o restante do dinheiro, não se tem investimentos em comum, porque quando a gente coloca tudo em comum, a gente vai investir junto, vai abrir uma conta na corretora junto, vai decidir aonde colocar o dinheiro. E aí vai passar a viver junto. E claro que se um dos dois tiver algum sonho, é preciso que um sonho mais particular, né? Por exemplo, eu quero fazer um curso no exterior. Então eu vou acordar isso com meu marido e a gente vai tirar um pouco desse dinheiro para que esse sonho seja também uma realidade. Sim. Aí é importante, né, Marlise, que assim, você deu duas dicas. É importante que cada família, cada casal encontre ali o que mais se adequa, né? Se conecta ali com a realidade deles, né? Respeitando, claro, alguns vai dar certo a questão da mesada, para outros já não vai dar certo, vai para o percentual e para outras formas ainda, né? Mas o importante é que as decisões sejam tomadas juntos, né? E respeitando ali a realidade do casal, né? Exatamente. Esse respeito, ele começa a partir do momento que a gente tem coragem de falar sobre dinheiro. É bem interessante, né? Sabe que eu fiz uma pesquisa há uns 10 dias atrás, até foi daí que surgiu essa ideia de fazer o desafio 21 dias para casais. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e perguntei se as pessoas conversavam sobre dinheiro, né? Aí, 29% delas disse que não falava sobre dinheiro com o marido ou com a esposa, assim, era um assunto proibido. E das pessoas que falavam sobre isso, né, conversavam sobre dinheiro, 22% disse que brigava toda vez que falava sobre dinheiro. Então, olha só o nível que está pesado para as pessoas tanto conversarem e para aquelas que conversam ainda brigam. Então, a questão do dinheiro ele precisa ser tratado de uma maneira leve, porque é algo que todo mundo precisa, é algo cotidiano do nosso dia a dia. Não deve ser o centro da relação de maneira alguma, mas ele deve fazer parte de uma maneira leve e tranquila para que todas as pessoas possam evoluir financeiramente. Quem não quer prosperar, né? Então, a prosperidade passa por essa organização financeira. Sim, com toda certeza. E essa questão da discussão pelo dinheiro, enfim, quanto menos as pessoas falam sobre dinheiro, mais se discute quando vai falar, né? Exatamente. E exige também uma certa maturidade do casal, né? Sim. Então, assim, se o casal não for um casal que tem ali a maturidade de vida mesmo, a sabedoria, que não se for um casal muito afoito, digamos assim,
talvez eles tenham mais dificuldades para falar sobre dinheiro, mas não é por isso que deve deixar de falar, né? Mesmo Não. tendo dificuldades, tem que encarar as dificuldades, lembrar do respeito e começar de alguma forma, né? Exatamente. Depois eu vou dar um passo a passo aí de como começar a falar sobre dinheiro, né? Então, eu fiz Mas uma pesquisa. Ah, pode sim, falar. é Pode importante concluir. pensar, né, que muitas vezes as pessoas não falam sobre dinheiro porque elas não estão habituadas a isso, né? Numa roda de amigos é muito raro alguém falar sobre finanças e como que lida com o dinheiro, ou até mesmo em casa. Ninguém teve educação financeira, a maior parte, imagino, dos que estão assistindo nesse momento, se alguém teve educação financeira, num grupo de 100, geralmente dá em torno de 2 a 3 pessoas. Então aqui, pelo nosso número que está acompanhando, talvez uma pessoa Sim. tenha aprendido algo sobre dinheiro, né? Então, esse aprendizado não vem, a gente não fala sobre dinheiro, sobre recursos, sobre essa administração. Então, cada vez mais é difícil abrir um diálogo frente a isso. Sim. Marlise, na semana passada eu fiz uma live falando sobre. A minha convidada foi uma psicóloga e a gente estava falando justamente sobre o impacto das finanças na saúde mental, na saúde física e mental. Que legal. E aí a gente vê que assim o impacto é direto. Se a pessoa desequilibrada financeiramente, ela tende a começar a ter problemas de saúde, problemas físicos, Sim. né? Uhum. Cansaço, fadiga, estresse, enfim, vários problemas físicos. E isso vai afetando de certa forma a saúde mental, que essa pessoa pode chegar a desenvolver até algum transtorno de ansiedade e, em alguns níveis, até depressão, né? Então é uma coisa Exatamente. assim que a gente tem que cuidar, a gente tem que falar. E aí eu fiz uma enquete ontem no meu Instagram, justamente perguntando se as pessoas têm muito, se fazem algum tipo de controle financeiro. E Uhum. até o momento que eu olhei, que ela deve encerrar daqui a pouco, nós estávamos com 66% de não, que não faz nenhum tipo de controle financeiro. Aí, você falando aí do desafio dos 21 dias, e aí no nosso script aqui me surgiu um momento de perguntar. Por onde começar a organização financeira, Marlise? Para essas pessoas que estão nos acompanhando aí, algumas delas que estão aí responderam a enquete. Ai, que bom. É, E aí, por onde começar essa organização financeira? Bom, eu vou falar de 2 aspectos, né? Primeiro, se a pessoa está pensando em começar isso com o casal e outro, começar individualmente. Das duas formas, é preciso que a gente se prepare um pouco psicologicamente, digamos assim, para encarar esse desafio. Então, dentro de um desafio para casais, geralmente quando eu atendo os casais aqui no escritório, quando faço atendimento particular, né, individualizado, é preciso que tenha sempre uma conversa primeiro, se esclareça as questões financeiras, se pense um pouco sobre dinheiro, se reflita quais são as raízes financeiras que a gente tem dentro da gente, para depois, então, olhar esses números. Tem outras pessoas que não, que já são mais afoitas, que daí querem resolver o negócio logo, e aí, então, já vão atrás dessa base de dados, né? Desses dados financeiros. Nós, como contadores, né? Nós temos, provavelmente, eu imagino que a Elcia também, mas nós temos mais facilidade com planilhas, com aplicativos, com Sim, números e registros, porque isso faz parte, é inerente à nossa profissão. Só que eu gosto de pensar o seguinte, né? Que o controle financeiro, ele não precisa ser um controle mensal. E às vezes me arrepia falar um pouco isso, mas pelo lado da educação financeira, um controle bem feito financeiro de um mês, ele pode impactar por 6 meses a vida da pessoa. É claro que eu, particularmente, eu uso um aplicativo, eu e meu marido, de finanças pessoais, vai estar indicado lá dentro do curso do Desafio 21 Dias. E esse aplicativo, ele faz com que a gente faça o registro de todas as contas e tenha acesso a esses números. Então, é uma coisa muito simples que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso a um celular com internet. Hoje todo mundo tem um. É de uma forma simples de ser feita. Mas, assim, o que diz a teoria da educação financeira? Ela diz que pelo menos 2 vezes por ano a gente precisa fazer um mês de controle. Para quem recebe salário fixo, pelo menos um mês, então, de controle anual. Por exemplo, a gente vai começar agora no dia 1º de maio. Você pode fazer um mapeamento das suas contas do dia 1º de maio até o dia 31 de maio. É como se você fosse fazer um raio-x, né? Então, eu tô com um sim, problema de saúde, eu vou lá
tirar um raio-x, um exame de sangue para identificar como é que estão as minhas contas. Então, dentro desse mês, você faria um raio-x, um panorama, do dia 1º até o dia 31 de maio, para saber como é que andam as suas contas. Então, você saberia quanto que gasta de alimentação, quanto que gasta de saúde, quanto que está gastando de aluguel, IPTU, condomínio, enfim, todos os seus gastos, faria um mapeamento. Então, dentro desse mapeamento está ali qual é o meu custo de vida, quanto de prestações que eu estou pagando, né? Prestação de carro, de casa, dívidas, cartão de crédito, o que tem de compras para trás que eu estou pagando. E aí eu fecharia esses números dentro de um processo aí de um mês de 30 dias. Para quem é assalariado, ok, 30 dias já vai te trazer muitos resultados, porque tendo esse mapeamento, a pessoa já vai conseguir fechar algumas torneiras e passar a tesoura em alguns desses números que ela viu, porque ela vai se espantar e vai dizer, poxa vida, eu não acredito que eu gastava tanto aqui. Ou então vai chegar à conclusão e dizer assim, não, eu estou me divertindo muito pouco, estou gastando R$ 50 por mês aqui na diversão, isso não é possível, preciso me divertir mais. Então são insights positivos e são insights negativos que muitas vezes ocorrem, né? É importante ressaltar isso. Agora, se a pessoa é empreendedora, esse controle tem que ser no mínimo 3 meses durante o ano. Porque aí é uma o renda salário é variável, variável. né? A renda é variável, né? É raro o empreendedor que tem um prolabore fixo, apesar de essa ser uma indicação minha, tenha um prolabore fixo e retire somente os lucros no final do ano. Mas a gente sabe que o empreendedor acaba retirando um pouco mais no mês do que no outro. Então é preciso mapear essas contas por pelo menos 3 meses. Sim. Marlise, e aí nesse mapeamento, digamos assim, por que é importante fazer esse mapeamento? Porque a pessoa vai conhecer também ali o seu comportamento financeiro, né? E aí, Exato. quando você disse ali que ela vai se surpreender com alguns gastos que ela nem sabia que gastava tanto, vai começar a fechar algumas torneiras, então ali mapeando aí um mês no caso do assalariado, ou 3 meses no caso do autônomo, ele vai começar a perceber onde estão os gargalos, né? Onde está indo muito dinheiro e ele nem sabia, nem percebia, né? E ali ele tem Exato. na mão o seu comportamento, né? Ele mapeou ali o seu comportamento financeiro e aí vai começar a tomar as diretrizes para ir fechando essas torneiras e se reorganizando financeiramente, né? Exatamente. É bem interessante, né, você, porque quando num processo de evolução financeira, nos atendimentos individuais, ou até mesmo nos cursos e grupos que eu faço, geralmente quando chega na hora de fazer essa tarefa, né, as pessoas baixam o aplicativo, começam planilha, e começam a mapear, anotar, que seja numa caderneta, né, fazer as anotações diárias. E tem muito depoimento das pessoas que dizem assim, eu nem gastei nada hoje só para não precisar anotar, sabe? Então, é bem interessante, né? Porque, não, hoje eu fiquei me policiando o dia inteiro, me deu vontade de comprar tal coisa, mas eu não comprei porque senão eu sabia que ia precisar anotar. Então, as pessoas começam a se dar conta dos seus comportamentos financeiros a partir dessa observação, né? De pensar, não, eu preciso anotar isso, mas será que realmente eu preciso comprar isso? Antes de Sim. anotar, né? Fica a reflexão da compra, né? Sim. E claro que Porque agora a gente está vivendo uma pandemia e aí as pessoas estão mais dentro de casa, mas quando elas saem, trabalham fora, vão para o centro da cidade, enfim, acabam consumindo mais, seja um lanche, um café, algo que a princípio é baratinho, mas que não vai fazer diferença no seu orçamento, né? Então, sim. lá no final do mês, somando tudo, acaba aparecendo alguma. Ah, sim, com certeza. Marlise, você disse que usa o aplicativo e assim, eu vejo que eu também uso o aplicativo e várias pessoas que eu conheço usam aplicativo, mas aquelas pessoas que não tiverem afinidade com tecnologia, que não gostam, o importante é fazer seu controle, né, Marlise? Seja em planilha, Exatamente. aplicativo ou até no caderno, quem não conhece, né, um avô, um tio que fazia um controle anotado e era uma pessoa equilibrada financeiramente, né? Então, o mais importante é contratar, claro, controlar. Claro que se puder usar a tecnologia, facilita tudo, né? Mas o Exato. importante é ter o controle. Exatamente. A gente tem até o material que é da DSOP, uma escola de São Paulo de educação Sim. financeira onde eu tenho formação.
E esse material, ele fala do apontamento de despesa, é o nome do material. Então, ele ensina a fazer manualmente, né? No caderninho mesmo. Num passo a passo, de uma maneira bem simples, para que as pessoas entendam. Porque o que a gente acompanhava, né, antigamente, Elcia e os demais, eu sei que tem outros contadores aqui nos assistindo, era aquele livro caixa, né, de entradas e saídas. E muitas pessoas usavam e usam ainda esse mesmo modelo de livro caixa, que na verdade para nós é um razão, né, de uma conta chamada caixa na contabilidade, mas olham no final do mês, e aí na pessoa física acontece isso, as pessoas irem anotando como uma lista, né? Então, gastei isso, gastei aquilo, vão fazendo aquela listagem. E aí chega no final do mês, elas somam aquela listagem, ficam apavoradas porque gastaram demais, mas elas não têm a consciência para onde que foi o dinheiro, porque tá tudo misturado ali dentro daquela lista. Então, o apontamento de despesas inteligente, ele funciona de uma maneira um pouco diferente, que é o agrupamento das contas. Então, isso eu ensino quando atendo, né, os nossos clientes, mas é tranquilo de fazer e dá para fazer isso, sim, através do caderno. Sim. Claro, né? Vamos tentar usar o aplicativo, que aí o aplicativo já mostra isso em gráfico, né, Marlise? Tudo, assim, por setores, para onde que foi cada coisa ali. Mas se você também estiver usando o caderno, também dá para fazer, né? Dá para fazer. Marlise, Eu gosto do pode falar. aplicativo porque também dá para colocar o limite das contas, dá para fazer um planejamento financeiro. Eu não sei qual é o que tu usa, eu uso o Organize com 2 Es e ele dá para fazer o limite. Então, por exemplo, quanto que a gente quer gastar de lazer nesse mês, né? Ou em todos os meses. Então, vou colocar ali o valor X e aí, à medida que a gente vai consumindo esse valor, o aplicativo vai dizendo quão perto a gente está chegando da meta e já começa a aparecer lá em vermelho dizendo, olha, você está passando da meta. Então, acho bom parar por aí. Já fica o alerta, né? Exato. Marlise, e se a pessoa estiver endividada? Se essa pessoa quer começar uma organização financeira, mas ela está endividada, por onde que ela começa aquele procedimento lá da organização financeira? Nesse caso, ela não pode começar a organização financeira, ela deve começar a organização financeira urgentemente. Isso porque, no caso do endividamento, é preciso, primeiramente, mapear quais são as suas contas, né? Então, o mapeamento de contas ali do dia 1º até o dia 31, como eu falei, ele é essencial para a gente entender o que a pessoa precisa para viver. Então, para viver de uma maneira simples, digamos, né? Então, o custo de vida da minha família, essencial, o custo de vida da minha família é R$ 4.000. Ok. Cheguei nesse número do 4.000, tudo certo, até aí tudo bem. Agora, quanto que eu tenho de dívidas agora? Aí chega o segundo ponto, né? Então, o segundo patamar é o que eu tenho de prestação de carro, o que eu tenho de prestação de casa, o que eu tenho de endividamento em aberto com banco, cartão de crédito, devendo para o pai, para o vizinho, para o ciclano, beltrano, enfim. Esse endividamento, ele precisa também ser mapeado e a pessoa saiba, bom, eu tenho aqui R$ 50.000 de dívida e eu custo R$ 4.000 para viver todos os meses. E eu ganho 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pagar os 4 do meu custo de vida e vou usar 2.000 para ir pagando os 50 que eu devo. Então, eu preciso organizar também financeiramente para que eu consiga ter esse plano de pagamento de dívida mensal. Senão, eu não vou sair do lugar, porque aí acaba misturando, sabe? A pessoa paga a conta de luz hoje e eu costumo dizer que são os pagadores de conta, né? Esse é o meu método GPS financeiro. Diz que tem o patamar dos pagadores de conta, tu usaste essa expressão também, achei bem interessante. E nesse método, então, aquelas pessoas que são pagadoras de conta, elas pagam a conta de luz do mês passado, daqui a pouco pagam o cartão de crédito que está vencendo, mas aí tem a escola das crianças há 2 meses em atraso, e aí vira aquela bola de neve, ela não tem consciência financeira sobre o que precisa todos os meses para a sua vida, e muito menos tem a noção do que pode pagar de dívida todos os meses. Então, ou para e organiza, ou para e organiza. Não tem outra saída para quem quer sair do endividamento. Sim. Gente, ó, mais coraçõezinhos. Que ótimo. Obrigada! Marlise, então, digamos assim, fazendo um resuminho, faz-se ali o planejamento financeiro para ver ali o custo mensal de vida, o quanto que sobra ali do ganho da pessoa para pagar as dívidas e dessas dívidas também há que se fazer um planejamento, né? Do que vai ser pago primeiro, porque não tem como pagar tudo de uma vez.
Então, eu vou organizar ali o que pago primeiro, o que eu parcelo, entro em contato, renegocio, enfim. E tem que fazer um planejamento nesse sentido também, né? Tem e deve, né? Então, quando eu trabalho com pessoas, na verdade, assim, o meu público, ele vem tanto quem está endividado, né, que precisa organizar as contas e sair desse endividamento, assim como aqueles que estão mais ou menos, né? Então, eles ganham e gastam, só que não vê uma evolução financeira, não tem a prosperidade. Eu costumo dizer que abaixo dessa linha, existe uma linha de prosperidade, né? O ponto zero, que eu chamo. Então, tem muitas pessoas que estão nessa linha de prosperidade que não conseguem atingir um nível maior porque elas ficam no 0 a 0, no ganho e gasto. Então, eu ganho 10, eu gasto 10, eu ganho 5, gasto 5, ganho 20, gasto 20, e tá tranquila a minha vida, mas eu não consigo evoluir, não consigo adquirir patrimônio, não consigo ter uma reserva financeira, porque eu gasto tudo mesmo e tá tudo certo. Então, nessa crise, essas pessoas elas foram atingidas, porque tiveram o seu rendimento reduzido, principalmente quem é empreendedor, sem ter uma reserva financeira, ferrou. Então, são as pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. Assim como tem aquelas que estão abaixo dessa linha de prosperidade, que são esses pagadores de conta eternos, que nunca conseguem organizar a sua vida financeira e têm, além de tudo, muito endividamento. Então, essas pessoas precisam sim parar e fazer essa organização. Tudo começa pela organização financeira na questão de quanto que eu preciso para viver financeiramente. A partir dessa organização financeira, eu então vou definir o meu orçamento doméstico, né, de casa, e tudo aquilo que sobra, toda a renda extra, para quem está abaixo da linha é para pagar a conta, e para quem está na linha ou acima da linha é para investir e fazer crescer esse patrimônio e atingir essa prosperidade financeira. Ah, sim. Ótimo. Nós temos essa pessoa, assim, os endividados é uma situação muito delicada, né? São pessoas Sim. que muitas vezes chegaram ali aos níveis extremos de dívidas, né? Hoje nós temos no Brasil mais de 30 milhões de endividados. E essas pessoas, esses 30 milhões, já são aquelas pessoas que já não conseguem mais de forma alguma pagar suas dívidas. Inclusive o TJDFT, que é o Tribunal de Justiça, aqui de Brasília, tem um programa dos super endividados, onde eles atendem ali com uma equipe multidisciplinar essa parcela desses 30 milhões, né? Que já são aquelas pessoas eu já que não conseguem eu já assisti pela internet financeira. alguns episódios dos super endividados. É muito bacana o trabalho que eles fazem. Sim. Porque essas pessoas, elas já precisam de ajuda psicológica, jurídica e financeira, né? Então, ali eles têm a equipe e dá esse aparato para a pessoa, para aqueles que querem tentar sair dessa situação, né? Exatamente. Mas, assim, os super endividados já estão nesse patamar, mas nós temos aí esses pagadores de contas, né? E as pessoas que estão endividadas. E essas pessoas podem e precisam e devem fazer toda essa questão do controle financeiro, da gestão das finanças pessoais, para evitar de entrar nessa estatística dos 30 milhões, né? Exatamente. Ou a pessoa... que é interessante, né, Elsa? Quando as pessoas elas estão nesse patamar de pagador de contas, de desorganização financeira, ela pode até nem ter dívida. Pode até estar com as contas mais ou menos, né, digamos, organizadas. Tipo, tem uma continha de luz ali do mês passado que eu pago nesse mês, mas aí mês que vem eu pago 2 escolas e aí vou fazendo essa intermediação. Essas pessoas, elas não conseguem pensar, e também aquelas que estão com endividamento, elas não conseguem pensar acima da linha de prosperidade. Então, quando eu pergunto, né, numa das primeiras sessões, essa é uma das primeiras perguntas que eu faço, né? Tá, tudo bem, sua vida financeira tá assim. O que você deseja para sua vida financeira? E é muito interessante as respostas, porque geralmente a resposta é: eu quero ficar sem dívida, eu quero ficar no 0 a 0. Eu simplesmente quero zerar o meu cheque especial e eu quero conseguir pagar o cartão de crédito. Então, é como que se tivesse um patamar que trancasse a pessoa de enxergar possibilidades para frente. E a minha mesa do escritório, ela tem uma linha, né? E eu consigo fazer isso visualmente, né? Você está enxergando até aqui, até o ponto zero. Mas do zero, a gente ainda tem um patamar para cima para subir, que é uma vida de prosperidade, que é isso que eu desejo para todas as pessoas, que eu gostaria que todos
os que me acompanham conseguissem chegar nesse nível, né, de evolução, de prosperidade. Por isso eu trabalho prosperidade empreendedora. Sim, a gente precisa, a gente não pode viver só para pagar contas, né? Viver só para ficar no zero a zero. É importante ter sonhos, correr atrás desses sonhos. O fato de ter sonhos, de ver além dessa linha do ponto zero, de ver ali a linha da prosperidade, é importante porque até isso vai te motivar a gastar menos, a se equilibrar, a querer, de repente, desenvolver uma nova fonte de renda, a querer algo mais, né? Alcançar algo mais. E sair desse patamar só de pagar contas. Exato. Essa posição só de pagar contas perfeito, é bem triste. isso mesmo. É muito triste. Ela é muito triste, é uma posição que não é confortável. E infelizmente tem muitas pessoas nela, mas a gente vai ajudar esse pessoal a sair dessa posição. Estamos Marlise, quando tem ali, a gente até falou aqui para ajudar essas pessoas. Exatamente. Oi, desculpa. Tinha travado um pouquinho. Não, no início a gente até falou um pouquinho disso. Quando tem ali a mistura dos negócios com a vida pessoal e tal, qual a dica, como fazer? A gente começou falando um pouquinho disso. A Rose, oba. Sim, a Rose está participando a dica central da nossa... desde o começo, né? Obrigada, Rose, por estar aqui com a gente. Mais uma contadora aqui no nosso time. É bem interessante essa parte, né? Porque é uma dica essencial da contabilidade, né? Que vem com o princípio, o fundamento da entidade. Então, o que é do negócio é do negócio, o que é da família é da família, o que é meu, o que é a única separação que é possível, né? Então, o que é do negócio precisa ser olhado separadamente e o que é pessoal, ele vai ser olhado separadamente. Então, não tem outra alternativa se não separar todas as contas. Sim. Até porque se não separa, né, começa a sangrar a empresa, como a gente falou lá no início, né? Exatamente. Exato. Sim. E, Marlise, acontece muito, por exemplo, é uma das últimas perguntas que eu tenho aqui, a questão de empresas autônomos. Por exemplo, médicos, psicólogos, esse tipo de profissional autônomo, não só eles, cabeleireiro, enfim, o profissional ali que é autônomo e de repente ele resolve se formalizar, e aí ele se formaliza ali como empresário individual, como uma limitada, enfim. Só que ele acha que o dinheiro da empresa, porque ele é o único sócio, muitas vezes agora não precisa mais ter um sócio fictício para ser uma limitada, né? Mas acontecia muito também. Mas enfim, ele tem uma empresa, mas como ele é o único sócio, o único dono de fato da empresa, ele acha que o dinheiro é dele. E aí? Sim. Essa foi uma pergunta que eu recebi no Instagram, que eu abri a caixinha de perguntas. Pois é, e aí é uma questão de educação realmente financeira e empresarial, né? Eu atendi muitos clientes já nessa situação, né? Em que diziam assim, mas o meu faturamento da empresa é 20 mil reais. Então ele contava mentalmente com aquele 20 mil, uma PJ, né? Que presta serviço para 2, 3 empresas, contava com aquele faturamento de 20 mil e vivia como se recebesse 20 mil reais líquido na sua vida pessoal. Exatamente. Então, começa a embolar, porque o que acontece? Gasta o dinheiro todo naquele mês, não tem dinheiro para pagar os impostos no mês seguinte, o Prolabore acaba... Aí ficou mudo. Então, entrou uma ligação aqui, mas eu já cortei. Ele não quer pagar o INSS, não tem mais dinheiro para os honorários contábeis. Então, assim, ele precisa pensar com cabeça de empresário. Mesmo mesmo continuando a atender do jeito que ele atendia. Então, é importante fazer esse orçamento. Então, assim, eu ganho 20 mil, faturo 20 mil por mês, né? Então, quais são os meus custos ali, meus impostos, toda essa parte que tem ali, quanto que me sobra líquido por mês no final do mês? Então vai sobrar ali 16 mil reais, 4 mil ali é de despesas empresariais, né? E aí, então, eu posso contar com uma retirada próxima a isso para a minha vida pessoal, para a minha vida de pessoa física. Então, é muito importante, porque daí, às vezes, a pessoa quer investir em divulgação, publicidade, aí paga com dinheiro, com cartão de crédito pessoal, aí fica um rolo, e aí a pessoa não se entende mesmo.
Isso acontece muito, muito mesmo, e é exatamente isso. A pergunta é exatamente essa. E na resposta, a gente volta justamente na organização financeira, né, Marlise? Então, esse Sim, uhum, profissional exato. que se formalizou ali e agora é uma pessoa jurídica, ele tem que fazer o mesmo planejamento financeiro, né? De ver ali o seu custo de vida, o seu padrão de vida, quanto que ele gasta para viver, o que é da empresa e quanto que ele precisa para viver. A gente parte para um outro problema que Exatamente. precisa conscientizar o empresário, que é a questão do INSS, que você até falou. Então, ali, se ele, dos 20 mil, ele vai fazer uma retirada próxima a 16 mil, geralmente ele não quer contribuir com o INSS sobre a retirada dele. Mas ele também não quer segurar isso para uma Sim, distribuição de lucros. Então, aí é uma questão exatamente. para nós, contadores, irmos educando esse cliente financeiramente e ajudando ele mesmo que aos poucos, né? Embora não deveria ser aos poucos, tinha que ser de uma vez, mas mesmo que aos poucos a gente ir orientando ele para sair dessa situação, né? Exatamente. E essa orientação, ela é muitas vezes individualizada na live de um conteúdo que a gente posta aqui nos nossos canais. Então, o cara ele precisa também ficar atento a todas esse conteúdo e essa forma de gerir suas finanças que muitas vezes a gente contribui aqui pela internet, pelo Instagram. É isso mesmo. Marlise, agora das nossas perguntas aqui acabou, essa era a última. Conta pra gente um pouquinho aí sobre o seu desafio, como é que é. Ah, sim. Eu desafiar. Quero. Opa, tá me ouvindo, Elcia? Tá travando um pouco? Quem tá ouvindo? Hã? Gente, pessoal, conta pra gente aí, Estão ouvindo? se vocês estão Ah, ouvindo. isso, vou contar então aqui. Bom, o desafio, e aí eu quero fazer um convite especial para todos os que estão acompanhando, que acompanham a Elcia também. Quero te convidar, Elcia, para tu vir também com o teu esposo, já que ele é terapeuta de casais, né? Então, vamos fazer esse convite extensivo a vocês também. O desafio de casais, 21 dias, chamado Casamento Sem Crise, e aí sem crise financeira, sem crise de pandemia. Ele vai acontecer do dia 1º até o dia 21 de maio, são 21 dias, onde eu vou trazer atividades práticas para o casal fazer junto. Então, ele vai ter 4 pilares, esse desafio. O primeiro deles é intimidade financeira, então, aprender a conversar sobre dinheiro, trazer alguns assuntos relacionados a dinheiro, tudo sempre com uma ferramenta onde as pessoas podem preencher e fazer isso junto, né, em casal. O segundo patamar, o segundo pilar é a organização financeira, então ensinando como que esses casais podem fazer juntos essa organização. O terceiro ponto é a parte de planejamento de sonhos, então quais são os sonhos que nós temos em conjunto, o que a gente vai priorizar nesse momento da nossa vida. E o quarto ponto, empreender junto, enquanto casal. Como uma possibilidade, né? A gente já falou aqui tanto de empreendedorismo, de finanças, que mistura tudo, imagina empreendendo junto. Será que isso é possível? E aí nós vamos falar então desse desafio sobre isso também. São atividades bem práticas, bem tranquilas de serem feitas, uma linguagem super acessível e uma forma então de evoluir financeiramente de maneira familiar, né? Já trazendo o marido e a esposa junto. O conteúdo ele tá todo dentro do Hotmart com aulas gravadas sobre os temas, né? Então cada dia vai sendo liberada a aula daquele dia. E eu tenho um grupo VIP no Telegram também, somente com casais que desejam atingir a prosperidade, que querem estar acima dessa linha. Então, fica o convite para ti, Elcia, para a Rose, que está nos acompanhando aqui desde o começo, e para todos os demais que se sentirem chamados a participar desse processo de evolução financeira. O link para inscrição, eu acredito que a Elcia tem por ali também, mas também tem lá na minha bio, então é só entrar no meu Instagram que você tem acesso por ali também. Tá, ok. Então, gente, Rose, minha câmera tá tremida, eu dei uma mexidinha aqui, para mim parece que tá normal. Eu vou deixar na minha bio também o link do desafio de 21 dias da Marlise, para vocês que estão acompanhando aí, que quiserem acessar lá. Quem assistir depois também vai estar lá o link na bio para vocês acessarem.
É muito importante, né, que como casal a gente aprenda a falar sobre finanças por todos esses motivos que nós falamos aqui, né, Marlise? Então, nada melhor do que Exato. aproveitar a oportunidade de começar a fazer isso juntos e com um acompanhamento como esse Exatamente. que a Marlise está ofertando aí pra gente. Tá Exato. ok? É um passo inicial, né? É esse start Isso. de virar a chave da vida financeira 2. Marlise, o nosso tempo está acabando. Eu quero te agradecer, antes que Sim. acabe, antes que o Instagram nos derrube. Eu quero te agradecer pelo Aham. seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui falar desse assunto tão importante e, como eu disse no início, tão delicado, mas que a partir do momento que a gente começa a falar sobre ele, que a gente começa a colocar ele na rotina da nossa vida, da nossa família, ele deixa de ser um assunto delicado. Então, muito obrigada Exato. e, Fica mais pessoal, obrigada simples. a todos Eu que vocês. agradeço. Obrigada pelo convite e até a próxima, então. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.